A peste negra é um nome que todo mundo já ouviu falar, mas a história por trás dela é muito mais do que só um capítulo nos livros de história. Foi um verdadeiro mistério, um assassino invisível que não só matou milhões, mas que redesenhou o mundo como ele era conhecido. Então vamos mergulhar juntos nessa história para entender como essa catástrofe aconteceu, o que as pessoas da época pensavam e, claro, o que a ciência descobriu séculos depois. Para a gente ter uma noção do impacto real da peste negra, acho que a gente precisa começar pelo lado humano, pelo terror que as pessoas sentiram. Essa frase de um cronista italiano da época, o Agnolo di Tura, é de arrepiar. Imagina só o que é escrever isso. Enterrei meus 5 filhos com minhas próprias mãos. É um nível de desespero que a gente mal consegue conceber. Famílias inteiras se desfazendo, um medo que parecia o fim do mundo. E se a gente for para os números, a coisa fica ainda mais assustadora. A estimativa é que entre 75 e 200 milhões de pessoas morreram na Eurásia. Em alguns lugares da Europa, a população simplesmente foi cortada em mais da metade, chegando a 80% em certas regiões. Para se ter uma ideia, é como se uma população quase do tamanho da do Brasil de hoje fosse dizimada em questão de poucos anos. É uma escala de morte quase incompreensível. Ok, então a pergunta que fica é: como uma doença conseguiu se espalhar de forma tão rápida e tão devastadora? A verdade é que o mundo medieval não estava nem um pouco preparado para o que estava vindo. Ele foi literalmente engolido pela peste. E os sintomas? Bom, eles pareciam saídos de um filme de terror. O escritor Boccaccio, que viveu naquela época, descreveu o aparecimento de inchaços, que ele chamou de gavociolos, na virilha, nas axilas, do tamanho de uma maçã. Depois vinha febre altíssima, vômito com sangue e, o pior de tudo, para a maioria das pessoas, era uma sentença de morte. Uma morte agonizante que chegava em menos de uma semana. E a velocidade com que isso se espalhou era implacável. A teoria mais aceita é que tudo começou em 1346, no cerco da cidade de Cafa, na Crimeia. Dizem que os invasores catapultaram corpos infectados para dentro das muralhas. Dali, a doença pegou carona nos navios mercantes e, em menos de 5 anos, já tinha varrido praticamente toda a Europa. Agora, vamos tentar nos colocar no lugar de uma pessoa do século XIV, sem nenhum conhecimento sobre germes, vírus, bactérias. Como explicar uma calamidade dessas? Essa busca desesperada por respostas acabou levando a todo tipo de conclusão, algumas divinas e outras perigosamente humanas. As teorias eram as mais variadas. Tinha gente que acreditava que era um castigo de Deus, o que gerou um movimento de pessoas, os flagelantes, que andavam pela cidade se açoitando publicamente. A Faculdade de Medicina de Paris, por exemplo, culpou um alinhamento de planetas. Outra teoria muito comum era do miasma, a ideia de um ar ruim contaminado. Mas a mais trágica de todas as explicações foi a busca por culpados aqui na Terra mesmo. E foi aí que o medo se transformou em violência. Grupos que já eram marginalizados como estrangeiros ou leprosos se tornaram alvos. Mas as comunidades judaicas sofreram uma perseguição terrível. Surgiu a falsa acusação de que eles estavam envenenando os poços, e o resultado foi uma onda de massacres pela Europa. Um dos piores foi em Estrasburgo, em 1349, quando quase 2.000 judeus foram queimados vivos. Foi um capítulo terrível de preconceito nascido do puro pânico. Ok, agora a gente vai dar um salto de mais de 500 anos no tempo, porque o verdadeiro culpado por trás da peste negra só foi descoberto no finalzinho do século XIX, quando a ciência finalmente conseguiu colocar esse assassino invisível debaixo de um microscópio. E aqui está ela, a Yersinia pestis. O nome é uma homenagem ao bacteriologista Alexandre Yersin, que identificou essa bactéria em 1894 durante um surto de peste em Hong Kong. Depois de séculos de terrores de teorias, a doença que assombrou a humanidade finalmente tinha um nome, uma causa científica. Pouco tempo depois, em 1898, outro cientista, Paul Louis Simond, descobriu como a transmissão funcionava. E o modelo clássico é esse que a gente conhece. Os ratos são os hospedeiros da bactéria, as pulgas picam os ratos e se infectam. Quando o rato morre, a pulga, faminta, procura o próximo alvo. E muitas vezes esse alvo era um ser humano. Mas calma lá, se você acha que a história termina aqui, com o mistério resolvido, achou errado. Porque aqui a coisa fica ainda mais interessante. Nos últimos anos, vários cientistas e historiadores começaram a se perguntar:
Será que essa história clássica do rato e da pulga explica tudo? Explica a velocidade e a mortalidade absurdas da peste negra? E esse debate é fascinante. De um lado, temos provas concretas. O DNA da Yersinia pestis foi encontrado em esqueletos de vítimas da peste negra. Caso encerrado, certo? Não tão rápido. Os céticos apontam problemas. A doença se espalhou muito mais rápido do que os ratos conseguiriam viajar, e a taxa de mortalidade era muito, mas muito maior que a da peste bubônica hoje. Daí surgem outras teorias. E se a transmissão foi de pessoa para pessoa, por piolhos? Ou será que tinha outra doença agindo junto, como o antraz? É a prova de que a história está sempre sendo reescrita. Bom, independentemente de qual era o mecanismo exato de transmissão, uma coisa é certa: a peste negra não só matou, ela virou a sociedade europeia de cabeça para baixo e forjou um mundo completamente novo. A devastação demográfica foi algo sem precedentes. A população da Europa pode ter caído em até 60% em menos de uma década. Cidades inteiras viraram cidades fantasma. Foi, sem dúvida, a maior catástrofe populacional da história do continente. E é incrível pensar que, no meio de tanta morte, um novo mundo começou a nascer. Com a falta de mão de obra, os camponeses que sobreviveram ganharam poder de barganha, pedindo salários melhores e ajudando a derrubar o sistema feudal. Alguns dizem que o trauma da morte fez as pessoas valorizarem mais a vida aqui na Terra, o que pode ter sido uma das sementes do Renascimento. E até a ideia de quarentena, que a gente conhece bem, nasceu como uma medida de saúde pública nessa época. E isso tudo nos traz a uma reflexão final. A peste negra mostra o poder que o medo de um inimigo invisível tem de nos levar a procurar bodes expiatórios. Mas também mostra como uma crise sem precedentes pode forçar mudanças sociais profundas. Séculos depois, a pergunta continua no ar. Será que nós, hoje, aprendemos a lição de como separar a razão do medo para enfrentar as crises do nosso tempo?